Paz e luz, muita paz e muita luz no nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a qual nós servimos, do qual nós viemos e para o qual iremos. Bendito seja a tua vida, bendita seja a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, eu fiz a palestra para empresário, né? Partindo do ponto de vista que todos são empresários, porque nós devemos agir na nossa vida como se nós fôssemos empresários de nós mesmos. Foi um sucesso muito grande. Depois estas palestras sobre empresários, reunimos ela e lançamos o Dom de Adquirir Riquezas, que é um compêndio com várias palestras falando sobre empresas, como montar sua empresa, como abençoar, como limpar das energias, né? Tenho certeza que você vai gostar. Mas eu recebi muitas ligações e muito WhatsApp, né? Pastor, fale sobre empregados. Então vou falar sobre empregados, né? Vou falar diretamente para empregados, deixando sempre claro que todo empregado é empresário de si mesmo. Então você tem que aprender a empresariar suas qualidades, mesmo trabalhando de carteira assinada de empregado para os outros. Você tem uma vida a administrar e quem administra sua vida é você, né? Deus é o Deus do rico e Deus é o Deus do pobre. Se fosse assim, Deus é o Deus só do rico, a coisa ia ficar feia. Deus é o Deus só do pobre, então a coisa ia ficar feia. Deus é o Deus do rico e do pobre. Mas porque o pobre é pobre e porque o rico é rico. Nosso próximo vídeo. Você vai gostar. Próximo vídeo, gostou? Gostou desse tema, né? Então se inscreva no nosso canal se não for inscrito. E se já for inscrito, fica aguardando que vai sair aí. Deus é o Deus do rico, Deus é o Deus do pobre, porque o rico é rico e porque o pobre é pobre. Vamos falar sobre essa questão. Porém, essa mensagem agora, vamos falar diretamente com aquelas pessoas que trabalham de empregados para os outros. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todo trabalho é digno. E todos são necessários. Um faxineiro é necessário. Basta um faxineiro adoecer, você vê o banheiro sujo, o local todo sujo, você vê como é importante o faxineiro. Então, tenha o seu trabalho nobre, porque o que não é nobre é roubar, né? Mas todo trabalho é digno, seja ele qual for, e você deve exercer o seu trabalho com toda a dignidade, né? Uns já nascem ricos, outros se tornam e outros vivem na luta para conseguir o pão de cada dia. E Deus abençoa todos os três. Então você valorize o seu trabalho, seja qual ele for. Uma empregada doméstica, você é importante. Só sabe a importância de empregada doméstica quem tem uma, né? Quando ela falta, ou quando ela não vem, ou quando não tem, aí você vê tudo revirado. Aí você nota a importância do serviçal de casa. Na indústria, em todos os lugares, todo o trabalho é digno. Segundo, se você foi contratado para catar lixo, cata lixo. Se você foi contratado para enxugar gelo, enxugue gelo, né? Então, você foi contratado para isso, seja satisfeito com aquilo que você foi contratado, a não ser que você não queira, então você sai, né? Mas a pessoa é faxineira e fica com raiva. Eu sou faxineiro, meu patrão é o demônio, esse emprego é maldito, maldita casa, né? Então, todos nós, seres humanos, temos as nossas reclamações, né? Mas o que acontece muitas vezes com o empregado, que todos nós fomos, né, é a pessoa amaldiçoar o emprego que tem, a função que exerce. Quando a fome bate, qualquer emprego pode ser um subterfúgio. Então, você se esconde ali naquele emprego, né, até passar a chuva e você arrumar um outro melhor ou aperfeiçoar melhor, né? Eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes, quando faltava emprego para o meu pai limpava a fossa, né? Chegava na casa da visita, a fossa tá cheia, eu limpo. Antigamente não tinha esse sistema de esgoto que tem hoje, né? Então eu fui muitas vezes acompanhá-lo com 8, 7 anos
E ele fazia cantando, né? Fazia cantando a limpeza da fossa, né? Cheio de barato, cheio de merda. E ele sabia que a feirinha dele ia sair dali. E eu nunca esqueci isso. Exemplo do meu pai, né? Quando terminava, ele tomava banho, recebia o dinheiro do cara, era direto para a mercearia comprar a feirinha, né? E isso foi um exemplo muito bonito para o meu pai. Talvez um dos maiores, já que ele era muito trabalhador e nunca deixou faltar nada em casa. E isso foi um exemplo. Quando faltou emprego no Nordeste, ele fez isso. Teve até uma parte engraçada. Foi uma vez que meu pai foi limpar a fossa, né? Que ele era um profissional de fazer forno de padaria, mas não apareceu. Então ele pegou o que veio, ainda criou, né? Vou atrás. E aí eu me lembro que chegou lá na casa do doutor. O doutor disse: rapaz, a fossa tá cheia, você limpa? Aí meu pai: limpa agora mesmo. Aí eu tava junto, né? Ele abriu a fossa, a tampa da fossa. A fossa era grande, mais ou menos uns 4 metros por 4, 3 por 3, uma coisa assim. E tava cheio de barato, cheio de coisa. E o cara disse: olha, eu comprei aqui gasolina. A gente joga gasolina, queima os germes e depois só tira na lata. Era na lata, viu? Aí meu pai: tá bom. Só que a gente pegou gasolina, né? E colocamos gasolina, muitos galões de gasolina, muitos litros, né, de gasolina. E a gasolina ficou ali naquela primeira parte aberta e foi para dentro da segunda parte, que não estava aberta. Isso não vai dar certo, né? Aí ele derramou toda a gasolina e a gasolina ficou por ali. E uma parte foi lá para dentro da outra parte que a gente não levantou. E eu me lembro como hoje, quando meu pai foi, riscou o fósforo e jogou lá. Rapaz, foi uma bomba. Bum! Foi merda pra tudo quanto é canto. A outra tampa saiu do lugar, porque infiltrou, né? Abafou. Pintou a casa de todo mundo de merda. Foi uma confusão danada. Mas ele teve que lavar as paredes, o teto das outras casas. Pois bem, então todo trabalho é digno. Você não pode ter vergonha de ser trabalhador. Você, qualquer ser humano deve ter vergonha de ser vagabundo, né? Hoje tem um bocado de gente coçando a barriga, sentado, conversando merda e sem fazer nada na vida. Então, se você é um trabalhador, uma trabalhadora, glória a Deus. Se apegue ao seu trabalho, trabalhe bem, faça o seu patrão ter orgulho de você. E a Bíblia diz para nós tratarmos o patrão e fazermos as coisas como se fosse para Deus. Isso parece loucura, mas está na Bíblia. Para a nossa realidade cultural, onde a maioria dos empregados amaldiçoam o patrão, né? Você trabalhar para o patrão como se fosse para Deus é uma loucura, mas está na Bíblia, né? Então, se é para você fazer, não espere alguém mandar, faça, né? Faça, e você será bem sucedido, bem sucedido. No trabalho, procure aperfeiçoar a área que você trabalha, né? Se você cuida de velhos, por exemplo, você é uma enfermeira, cuida de velhos, então você aperfeiçoa essa área, estuda essa área, como dar insulina, como tirar, verificar a pressão, como primeiros socorros, e cresça na sua área. Se a firma ou empresa que você trabalhar for grande, procure os maiores cargos, procure agradar o seu chefe, né? Tem chefe que ninguém agrada, mas tem chefe que você consegue agradar, e procure saber como é que eu faço para chegar ali. Aí ele diz: não, você tem que fazer um curso secular. Então você vai e faz. Tem empresa que paga para o funcionário fazer. O que não pode acontecer nas pessoas que trabalham de carteira assinada, principalmente os jovens, os mais velhos não, é um comodismo com aquilo. Ou seja, o cara está com 20 anos, vai ganhar um salário mínimo. Seja fiel ao Senhor, mas seja fiel a você mesmo. Procure crescer, dobrar esse salário, fazer curso, fazer prova, aprender alguma coisa. Por exemplo, você trabalha numa metalúrgica. Sim, metalúrgica. Qual é a sua função? A minha função é limpeza. Mas em meio tempo você pode aprender a soldar, né? Pode aprender a serrar. Pode aprender algo que você, na própria metalúrgica, você consiga avançar, crescer alguma coisa.
Você não pode ficar no comodismo, né? Porque muitos têm acomodado e pensando que reclamações transformam alguma coisa. Reclamação não transforma. O que transforma a sua vida é a fé e a ação. Então você tem que ser esperto, sabido, inteligente e procurar crescer dentro da área que você vive, né? Então se você é uma cabeleireira e trabalha num salão, procure aprender a fazer permanente, a unha, procure ser profissional. Quando a dona do salão diz, não, essa menina aqui é profissional, ela sabe fazer de tudo. E quem sabe um dia você não sai e coloca o seu próprio salão. As pessoas, principalmente mais jovens, não se devem acomodar com empreguinhos pequenos. Ou seja, você trabalha, seja fiel, porque quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. E quem não sabe administrar um tostão, não saberá administrar 1 milhão. Viu? Quem não sabe administrar um tostão, não conseguirá administrar 1 milhão. E quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, seja fiel no pouco, chegue na hora, faça o seu trabalho sem reclamação. Você é pago para dirigir, então dirija, cara. Você é motorista, mas é motorista, é o erro que acontece com muita gente. Tá com raiva de ser motorista, então vamos procurar outra profissão, né? E vamos fazer essa insatisfação se tornar em ação. Com cuidado, viu? Quer ver, o cara sai, é motorista de um ônibus que dá 2 viagens por semana, aliás, por dia, ganha aquele dinheiro, aí sai do trabalho, arruma outro trabalho que é 2 viagens por dia, 10 viagens por dia, 20, e o cara trabalha o dobro e ganha a mesma coisa, né? Já houve caso do irmão chegar e dizer, pastor, eu vou sair do meu trabalho com cargas, a carga chega, a gente recarrega, muda a embalagem, bota no outro caminhão, aí tem vezes que nem chega a carga, pastor. Sim, mas o patrão tá pagando bem, tá? Ele tá pensando em falir? Não. Cada carga que vem ele ganha muito dinheiro. Pronto, então eu fico lá. Ah, pastor, tem dia que eu durmo o dia todinho. E esse rapaz começou a ficar insatisfeito, falar mal do patrão. E ele saiu do trabalho, ganhava um salário mínimo, né? Quando os caminhões chegavam, descarregava, levava para outro ambiente, mudava e encarregava outros caminhões e assim por diante. Então ele saiu e foi trabalhar numa empresa de fazer sandálias, ganhando a mesma coisa e trabalhando 10 vezes mais. Ou seja, ele pega de 6 da manhã e ele trabalha um turno de 8 horas. E até para ir ao banheiro, quando ele vai ao banheiro, o chefe dele fica, essa mijada tá demorando demais. Rapaz, tu tá demorando demais no banheiro, rapaz. Se ele for mais de 2 vezes, acaba que tu tá com dor de barriga, é? Olha, então ele caçou uma pulga para se coçar. Tava tão bem ali, né? Por que ele não pegou o tempo que ele não fazia nada e não estudava? Então eu vou conversar com você que tem a sua carteira assinada, que trabalha para um patrão, tem um chefe, um patrão. Eu quero dizer para você que seu trabalho é digno, que você pode melhorar, que você pode fazer curso, que você pode projetar um trabalho para você, né? Sem abandonar o seu. E fazer que nem um macaco. O macaco é mais esperto do que algumas pessoas, sabia? O macaco, ele quando solta um galho, ele já está com outro na mão. E quando ele não agarra com a mão, ele agarra com o rabo. É sabido demais, né? Então, se você soltar um galho, já tem que estar com outro galho na mão. E a Bíblia manda plantar 3 sementes, né? 3 sementes. Porque se uma não der, 2 dará. E se 2 não der, uma te restará. Então, opa, o vento, será que o vento está trabalhando? Você que trabalha de empregado, abençoe o seu patrão. Abençoe aquele dinheiro que você recebe todo mês, toda semana. E ele vai multiplicar na tua mão. Abençoe, vai sobrevivendo. Principalmente em países de terceiro mundo, as condições para trabalho são muito poucas. E o cara tem que se agarrar com o que tiver na frente. Na pedra, a tauba de salvação, né? Pedra de salvação não, a tauba, pedra fundo. Então, você trabalha numa firma, pastor, eu trabalho numa firma de ajeitar carro. Pronto. Você faz o que lá? Não, eu ajeito, ajudo os outros a ajeitar. Então, você ajuda quem? Eu ajudo fulano a ajeitar. Então aprenda a profissão de fulano.
aprenda a pintar o carro, aprenda a consertar. Deus fez o ser humano com algo maravilhoso. Esse algo é a capacidade de mudar e a capacidade de aprender. Nós podemos aprender e podemos mudar. E não pense que mudar o governo, esse ou aquele governo, vai mudar a sua vida. A mudança é muito pequena. O que vai mudar a sua vida é Jesus e você. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e você. É quem muda a vida da pessoa. Aquele cara que é gari, que enche o caminhão de lixo. Se o governador mudar, ele continuará enchendo o caminhão de lixo. Se o presidente mudar, ele continuará enchendo o caminhão de lixo. Mas se ele fizer um curso de motorista e colocar seu nome lá na lista de espera para motorista do caminhão, aí ele vai ser motorista, vai ganhar o dobro e vai estar dirigindo o caminhão. E depois ele pode até ir dirigir ônibus e outros caminhões. Então você que trabalha de carteira assinada, preze pelo seu trabalho. Preze, não despreze o seu trabalho. Aquilo que te alimenta é pouco, mas é ruim com ele, pior sem ele. Então você preze o seu patrão, abençoe o seu patrão. Porque existe um mistério com isso. Mas pastor, meu patrão canalha. Por que um canalha? Porque ele só me paga aquilo. Mas não foi acertado ele pagar só aquilo? Foi, mas o quê? Às vezes a tolice causa muitos danos nas pessoas que trabalham de empregado. Que começa um vuvuvu, um fala-fala, e uma bestalhada de eu vou sair, os outros saem, aí ninguém sai, só o cara. Aí quando o cara chega lá de fora, se vê sem cachorro, sem gato, um mato sem cachorro, aí quer voltar. E os outros que convenceram ele a sair, ainda estão lá. Eu me lembro de um amigo meu chamado, eu não vou nem dizer o nome dele, ele trabalhava de garçom. E ele tinha um outro garçom que trabalhava com ele. De repente, esse garçom saiu do restaurante e foi vender limão. E o garçom que estava vendendo limão chegava para esse meu amigo e dizia: rapaz, tu é um otário. Olha, só vendendo limão, 2 horas que eu vendo limão, eu já ganhei o dobro do que tu ganha aqui durante o dia. Ó, tá bem demais vendendo limão, rapaz. E ele rapaz, é amigo demais esse meu amigo. Até o nome dele é Josa. E rapaz, ô Josa, ó, meu amigo, o negócio é vender limão. É mesmo, rapaz? E esse cara, esse meu amigo, ele tem 2 filhos, tem a esposa, né? E esse amigo dele convenceu ele a sair do trabalho. E quando ele resolveu sair do trabalho, saiu, deixou de ser garçom, porque era garçom há quase 20 anos. Ele foi e voltou lá no restaurante para receber, né, o seu dinheiro. E quando ele foi receber o seu dinheiro, adivinha, como diz o Matuto, adivinha quem estava lá querendo emprego? O vendedor de limão. O cara que convenceu ele sair do trabalho para vender limão. Quando soube que ele saiu, ele veio atrás da vaga do cara. Então era mentira. Vender limão não dava tanto dinheiro assim. Então seja esperto e saiba que a sua sabedoria é que vai mudar a sua vida. Não tome atitudes precipitadas, né? Porque você tem família e você precisa desse trabalho. No mundo espiritual, seja um bom empregado, e quem sabe um dia, quando você for patrão, você será um excelente patrão. Quem não é um bom empregado, nunca será um bom patrão. E nós temos que viver dentro da nossa realidade, ou seja, o cara trabalha na firma, aí vê o dono da firma, olha o dono da firma, e o cara tá saindo num BMW. Aí a cultura brasileira, né? Miserável. No BMW, eu aqui lascado numa bicicleta. Mas é claro, meu irmão, ele tem estrutura, essa estrutura vem da família dele, vem do negócio dele. Não é por aí que você deve pensar.
O patrão tá saindo de BMW, eita, BMW não, é BMW. Deus abençoe, meu patrão. E vai na tua bicicleta para casa em paz. Até que um dia, quem sabe você, talvez não chegue ao BMW, mas chegue a um carro próximo e pode até passar do BMW. Porque enquanto a gente estiver vivo nessa terra, tudo pode acontecer na vida da gente. De repente você pode ganhar na loteria, de repente você acha uma fonte. O trabalho deve ser exercido com alegria. Você deve trabalhar com alegria. Se você não estiver satisfeito, quer sair, pense bem, hein? Quer ver o cara sai de uma coisa e vai para outro pior. E às vezes não vai nem para outro, fica batendo numa porta, batendo no outro, e o dinheiro acabando e o aluguel chegando. Então você tem que saber que aquele trabalho, por enquanto, é a sua única fonte de renda. E você deve trabalhar bem, chegar na hora, fazer seu serviço bom a tal ponto que o patrão diga: mas rapaz, Chiquinho trabalhou para mim aqui, Chiquinho era uma bênção. Ó, não deixava faltar nada, o material tudo aqui. Ter cuidado com aquela ideologia, entra pequeno e sai arrombando. No Brasil isso é comum demais. No Brasil isso é comum demais. O cara entra: sou um tadinho, eu tenho um bocadinho de filho pra criar, me ajuda. Depois de 6 meses, filho de uma mãe, filho de uma égua, vou meter na justiça, miserável, quebra peça. Eu já vi cara quebrar peça com a raiva do patrão. Isso tem um vínculo espiritual, sim, porque isso volta para aquele empregado. Ele pensou que, dando prejuízo ao patrão, que é rico, que não vai ficar pobre por causa disso, está atingindo o patrão, mas ele está atingindo ele mesmo. Então você seja um bom empregado. O conselho é: não confie em trabalho de carteira assinada. Pastor, eu estou com a carteira assinada, eu ganho um salário mínimo e meio, eu vou ficar para a eternidade nesse trabalho. Tá? Não, seja fiel nesse um salário mínimo e meio. Mas você tem que ter um socorro. Quando esse trabalho, que dure muito, faltar, mudar, alguém botar você para fora, aí você dá o pulo do gato. Você tem como se agarrar, tem como fazer. Mas para isso é necessário estudar. Não é você ir para uma universidade, também pode ser. Mas você, por exemplo, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um cachorro quente. Como é que faz o cachorro quente? Quanto é? Como é? Qual é o público que gosta de cachorro quente? Quem é que gosta? É jovem? É velho? Ou seja, estudar, minha gente. Sabedoria. Com tudo que você tem, compra a sabedoria e não venda para ninguém. Procura como tesouro escondido, como tesouros, e abraça a sabedoria e ela te honrará. Então você que é empregado, que tem sua carteira assinada, tem sua função, fica esses conselhos, repetindo, para você pegar o fio da meada. Esses conselhos são baseados em relações, né, que eu tenho há 30 anos, tanto com o empregador como com o empregado. Tanto com pessoas que são ricas, como pessoas que passaram a vida toda para no final da vida, 50, 60 anos, comprar sua casa. O Deus do rico é o mesmo Deus do pobre, mas eu acredito no Deus da prosperidade. Eu acredito que aquele cara que trabalha naquela firma, ele pode formar-se, crescer-se, entrar em outra área e achar uma fonte. Porque nós nos preocupamos muito com o jardim. Devemos nos preocupar com a fonte, com o poço. Com o poço. Às vezes o cara está com um tesouro, mas ele não percebe que isso é um tesouro. E ele não percebe que aquilo pode ser o futuro dele. Né? Então, às vezes o cara trabalha de empregado, mas tem um terreno bom. Dá para fazer uma plantação, dá para tirar 1, 2, 3 salários mínimos ali. Chegou a hora de você estudar. Estudar como ganhar dinheiro. E pedir a bênção de Deus. E Deus vai te dar a bênção. Deus vai te dar a bênção. Deus quer que todo mundo tenha. Deus quer que todo mundo viva em abundância. Pastor, eu vou colocar um cafezinho. Se eu sair do meu trabalho, eu vou te contar alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher
sem marido e com 4 filhos, veio do sítio, um lugar chamado Serra Branca. E começou a tentar criar os filhos por aqui na cidade grande, arrumou um trabalho para ajudante de costureira, aonde ela aprendeu a costurar e sustentou os 4 filhos. Ela trabalhava o dia todo e de noite ela fazia serão para sustentar os 4 filhos. E ela aprendeu tudo, como fazer, como desfazer, como aumentar a roupa, como diminuir essa roupa. E ela trabalhou vários anos nessa firma, até que essa firma entrou em depressão, né? E começou a colocar os funcionários para a rua. E colocou ela para a rua com 4 filhos. Então ela pegou o dinheiro da firma que recebeu e comprou 2 máquinas. E com essas 2 máquinas, ela criou seus 4 filhos, até eles casarem e ir embora. E a última filha que ela criou foi minha esposa. Então, é sabedoria. Não é você, tudo que pega, come. Você tem que crescer, tem que aprender, para quando você precisar, você utilizar, né, o que você aprendeu. Pode passar, aqui é ao vivo. Passar. Tudo bem? Então ela passou muito tempo trabalhando, fazendo serão, lutando, porque o aluguel que pagava era ela, a feira que pagava era ela, o marido não dava pensão. Essa lei de pensão na época quase não existia. Vencedora, vencedora. Conheço casos de pessoas que trabalharam em oficina mecânica durante muitos anos. Quando saíram, colocaram a sua. E hoje vive muito bem, obrigado. Mas enquanto ele estava trabalhando na oficina mecânica, ele estava fazendo curso no Senai à noite, no Instituto Universal Brasileiro, o IUB, né? Pela internet, na época era fita, por fita. E aí ele foi se aperfeiçoando naquilo que ele trabalhava. Você tem que ver essas 3 sementes. A Bíblia diz, em vez de plantar uma semente, plante 2, plante 3, porque se uma não der, 2 dará. Se 2 não der, ainda uma te restará. A maioria das pessoas, elas vivem a vida esperando que as coisas aconteçam na vida dela. Mas a nossa fé diz, não espera acontecer, faça acontecer. Você, eu, todos nós, faça acontecer. A nossa fé, ela nos dá esse privilégio de fazer acontecer. Você pode fazer acontecer. Trabalha de empregado, compra um terreno na prestação. Depois começa a construir a casa de pouquinho. O que você faz? Procura aperfeiçoar, tem como crescer, tem como aprender. Tem outra profissão que você pode sair da firma e subir o cargo. O desejo de muitos brasileiros é sair da firma e comercializar. Mas comercializar não é tão fácil assim. As pessoas pensam que comercializar eu vendo a você, você me paga. Mas existe um poder de administração muito grande. Não é todo mundo que tem capacidade